Carrossel do Brasileirão, estamos nos aproximando do final do nosso carrossel. Hoje já é quinta-feira, estamos aqui ao vivo não, gente, é gravado, pelo amor de Deus. Vocês acham que a gente ia acordar vocês 7 horas da manhã e estaríamos aqui às 7 da manhã também? Não, difícil, né, a gente acordar às 7 da manhã. Acordamos mais por causa de questões trabalhísticas, né? Fora isso não dá não. Dia 30 de julho, 7 da manhã, você aqui no Carrossel do Brasileirão. A gente já começou a falar do futebol paranaense. Falamos ontem do glorioso Furacão, do Atlético Paranaense. E hoje vamos falar do Coritiba, que volta à Série A. O Coritiba, mais uma vez, aí vem nos dar a honra da sua presença na Série A. E esperamos que desta vez venha para ficar, venha para permanecer por alguns anos. O Coxa Branca na Série A tem muita história, é campeão já do brasileiro de futebol. E a gente sempre fica chateado quando times como Coritiba não conseguem se manter, não conseguem se estruturar para ficar na primeira divisão. É sempre bacana jogar no Couto Pereira, assistir jogos no Couto Pereira, muito legal, a presença da torcida também, a torcida sempre empurrando, sempre carregando o Coxa. E vamos ver se esse ano então eles vêm forte para permanecer na Série A, e a gente vai analisar tudo isso agora aqui no HFD, no Carrossel do Brasileirão. Você já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com a galera o nosso vídeo, o nosso trabalho, beleza? Expectativas então para o Coxa Branca, o Coritiba, o clube lá do Paraná, meu querido amigo Jefferson Assis. Mais uma vez, olá a todos vocês. Difícil a situação do Coritiba, como nós falamos nos outros vídeos, são vários times que têm problemas administrativos. Espero que o Coritiba não seja aquele pontinho que você já foi em parque de criança, aquele que você bate o martelo, ele bate, ele sobe e cai rápido. Eu espero que não aconteça isso pela história que o Coritiba tem, mas é uma situação difícil. Mas da mesma forma que eu disse dos outros times, se conseguir ajeitar a condição de jogar, não vai ter a dificuldade para cair, mas ainda assim pode cair também. Pois é, o último ano do Coritiba na Série A, em 2017, depois de 6 anos se mantendo na Série A, o Coxa caiu também em 2017, e aí a gente espera então que agora essa volta seja para ficar, seja para se consolidar por mais alguns anos aqui na Série A. E, como sempre, dá trabalho para outros clubes. Jogar lá no Couto Pereira sempre é muito difícil. Jogar lá contra o Coritiba é muito complicado. E ainda pode ser que consiga uns pontinhos fora de casa nesse campeonato. Vamos ver então como que vai ser o ano do Coritiba, como vai ser o brasileiro do Coritiba. Você vai ficar com um videozinho rápido aí do Iago Delboni, que vai trazer algumas informações sobre o Coxa. E daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Muito bem, amigos do Humor, Futebol e uma Dose, vamos falar do Alviverde Coxa Branca, o Coritiba, campeão brasileiro de 1985, e agora está de volta ao Brasileirão depois de muito tempo, está de volta ao Brasileirão, a Série A do Campeonato Brasileiro, um lugar de um time tradicional como é o Coritiba. Mas nesse ano o Coritiba não está legal com a sua tradição. Coritiba na Copa do Brasil foi eliminado pelo quase inexpressivo Manaus, na primeira rodada da Copa do Brasil. O Coritiba não chegou nem à fase de mata-mata, morreu em Manaus e nem está jogando. O Manaus foi eliminado pelo Brasil de Pelotas, que está muito mal contra o Brusque, e o Coritiba não chegou nem perto. Então o Coritiba está mal na Copa do Brasil, está mal e já está eliminado. No Campeonato Paranaense, o Coritiba conseguiu passar. A gente está gravando o vídeo nessa sexta-feira, antes das semifinais. Então Coritiba venceu o Paraná Clube às duras penas no Clássico Paratiba e está na semifinal, vai encarar o Cianorte. A campanha do Coritiba é razoável, interessante no Paranaense. 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 24 gols feitos e 10 gols sofridos. Isso na primeira fase. Nessa fase de quartas de final do Paranaense, 1-0 na Vila Capanema e 2-1 no Couto Pereira. Legal, o Coritiba passou pelo Paraná Clube, no jogo de volta foi muito mais sofrido do que o resultado retratou. Então, Coritiba conseguiu passar. O Coritiba vive um problema sério. Quem viu nos outros vídeos do Brasileirão viu que eu falei da situação do Vasco, que vive uma situação de crise financeira enorme. E o Coritiba não é diferente. Curitiba, e tanto que na imprensa paranaense faz muito esse paralelo da relação do Vasco com o Curitiba. As duas equipes tradicionais,
grandes, importantes, mas sofrem, padecem com a questão financeira. Para os senhores terem uma noção do quão assustadora está a vida do Curitiba no quesito financeiro, o Curitiba, com 3 meses de atraso, mandou o balanço do ano passado. O Curitiba está devendo nada mais e nada menos do que 50 milhões de reais. O Curitiba está devendo 50 milhões de reais, senhoras e senhores. É isso aí. Ainda mais com a Covid, a situação vai aumentar. Apesar de tudo isso, o presidente do Curitiba, o senhor Samir Namur, resolveu não fazer com que fazer intervenções financeiras nos jogadores. Eles não sofreram nada em relação à redução de salário, coisa que outros times procederam. O técnico do Curitiba é o Eduardo Barroca, aquele que treinou o Botafogo, fez um resultado até que interessante no Botafogo, deu um padrão de time, vai tentar aplicar com o Curitiba na segunda divisão. Ele subiu com o Barroca e agora vai tentar manter, vai tentar fazer um jogo bem interessante, vai tentar fazer do Couto Pereira, mesmo sem torcida nesse início de Brasileirão, um caldeirão, fazer um jogo bem forte. O Curitiba tem que utilizar a possibilidade de usar o Couto Pereira para isso. Só que o elenco do Curitiba, senhores, não é muito bacana, não. Tem o Giovanni Augusto, que é reforço, aquele que jogou no Figueirense, jogou no Corinthians, não deixou muita saudade. A competente jornalista Nádia Mauad, lá do Paraná, falou que noticiou que o Neilton, aquele que jogou no Vitória, jogou no Santos, já está quase resolvida a situação dele no Vitória para ele vir ao Curitiba. Então é uma situação que pode trazer algum ganho técnico. Outro destaque é o Rodolfo, ex-zagueiro do Atlético Paranaense, agora está no Curitiba, passou pelo Flamengo e agora está no Curitiba. E o Sassá, aquele da Sassarrada, o Sassá Lotelli, por aí adiante. O Sassá está no Curitiba como um jogador de destaque, assim como o René Júnior. Para a gente comprovar a situação de tão dramática que está a situação financeira do Curitiba, o Curitiba acabou de negociar para o Manchester City o Ian Couto, atacante, meio-campista, 17 anos, foi vendido para o Manchester City. E o Curitiba pode receber 60 milhões de reais. Até aí, bacana, precisou vender, beleza, foi. Só que é o seguinte, o torcedor do Curitiba não viu o Ian Couto, ou se viu muito, muito poucas vezes o Renan Couto defender o Curitiba no profissional. Aí explica muita coisa, né? O Curitiba não pode ficar nesse nível, o Curitiba tem que crescer, tem que ser uma equipe que possa ser sustentada financeiramente e tudo mais. Por isso, por essas e outras, por situações financeiras inúmeras, por um elenco que não é lá grandes coisas, e até pelo resultado na Copa do Brasil e tudo mais, não dá para acreditar que o Curitiba vai fazer uma excelente campanha. Briga para não cair. Acredito que até não caia, mas que vai sofrer muito, vai. E, quero lançar um desafio pro Jefferson e pro Diego. Curitiba foi eliminado pelo Manaus. Além do Manaus, falem para mim 3 times do Amazonas. Curitiba não pode perder pro Manaus, né? Iago Delboni pro Humor, Futebol e uma Dose. Lá no alto de tantas glórias, brilhou um novo sol, clareando com seus raios verde e branco. Aí mais uma vez o Iago nos dando o seu parecer sobre o Coxa Branca, o Coritiba. Nos lançou um desafio aí, Jefferson. Times de Manaus. Nacional de Manaus. Manaus. Se a gente procurar na internet, a gente acha vários, tá? Tem mais times, mas assim, de cabeça, com a memória que nós temos, difícil. Esses dois. Inclusive, de Manaus ainda é difícil. Toninho Cerezo jogou no Nacional. Nacional, então, de Manaus tem um deles. Curitiba conseguiu essa façanha, como outros clubes conseguem façanhas aqui no futebol brasileiro de serem eliminados, assim, né? Então a gente tá realmente gravando antes das semifinais, como o Iago bem falou. O Cianorte pega o Curitiba, o Atlético Paranaense e o Cascavel. Vamos ver quem será o campeão paranaense. As semifinais também serão em 2 jogos. Primeiro neste domingo
Foi no domingo, dia 26, e o segundo foi quarta, dia 29. Então hoje você está vendo esse vídeo já sabendo quem são os finalistas do Campeonato Paranaense. A gente está gravando hoje, então, antes das semifinais. Coritiba, então, na visão do Iago Delboni, vai sofrer para permanecer na primeira divisão mais uma vez. Vem aí o Eduardo Barroca, então, o treinador que foi treinador do Corinthians, foi treinador do Botafogo, o Corinthians das divisões de base, né? Foi treinar as divisões de base também do Botafogo e recebeu chance no profissional. Treinou o Atlético Goianiense ano passado na Série B e agora recebe a chance de treinar o Coritiba na Série A. Tem a oportunidade, então, mais uma vez, de treinar um clube da Série A, o Eduardo Barroca. Tem aquele estilo de treinador de posse de bola, toque de bola, joga pra frente, né, Jefferson? E vamos ver se ele tem um pouco mais de sucesso no Coxa do que teve no Botafogo. Era um nome até bem confiante da diretoria alvinegra e, inclusive, até a torcida pedia bastante uma chance a ele no profissional pelo trabalho de base, mas não deu muito certo, não. Então vamos ver se no Coxa esse ano ele consegue algo mais feliz para sua carreira, né, Jefferson? O Coritiba, para mim, ele tá na mesma situação de Vasco, Botafogo, Fluminense. Parece que eu tô sendo repetitivo, porque eu tô sendo repetitivo mesmo. Não porque eu não tenho outra coisa para falar, viu, gente? Mas é porque o time tem que entender a sua condição e jogar dentro da sua condição. O Giovanni Augusto é um jogador que pode dar certo, do mesmo jeito que a gente falou do Giovanni no time do Atlético Paranaense, do Walter. São jogadores que precisam mostrar alguma coisa um pouco a mais pro futebol e pode ser uma oportunidade. Tem o Neilton, que aparece aqui já como não tem fechado, tanta pressão lá, né? Não tem tanta pressão. Estão querendo levar o Jadson do Corinthians também, viu? Existe um interesse no Jadson para compor o elenco, para jogar uns 30 minutos do segundo tempo, ou para jogar um primeiro tempo, e talvez num nível interessante. É um jogador bacana. Tem o Sassá Balotelli, como disse eu. Só que eu preciso entender a minha característica, de que forma eu vou querer jogar. Com esse time eu consigo jogar fazendo uma marcação alta, jogando? Não sei se eu consigo com esse time jogar o tempo inteiro fazendo isso. Não sei se eu posso contar com o Neilton voltando para marcar o lateral. Que também se espera muito do Neilton. E até hoje não se viu tantas coisas assim, a não ser algumas partidas que ele ajudou a gente no Cartola. E também é uma opção boa pro Cartola, inclusive, este ano. Não vai ficar tão caro assim pra gente poder fazer. Mas não crio grandes expectativas relacionadas com o time do Coritiba. De 10º pra baixo. Depois a gente vai fazer um novo prognóstico sobre isso, viu? Mas de 10º pra baixo e brigando lá com aquela zona da confusão, como diria o nosso querido professor. Isso aí, a gente vai pegar a última sexta-feira antes do início do campeonato e a gente vai fazer uma live então sobre o prognóstico geral da galera para o Brasileirão. E a gente coloca aí, quem sabe, até uma classificação inteira de cada um de nós. E no final do ano a gente vê como é que fica. Fazer a nossa linha do tempo aqui. Eu acredito também que o Coritiba vai sofrer um pouco para permanecer na primeira divisão. Pelo elenco que tem. É difícil você querer permanecer na primeira divisão, mas você tem que contar com Sassá e Giovanni Augusto. Aí pelo amor de Deus, hein? Aí olha, como diria um comediante da Transamérica um tempo atrás, aí é empinar pipa no Katrina, né, meu? Aí não dá, né? Confiar no Sassá e Giovanni Augusto, meu, aí é fazer 69 com o Pinóquio, né, bicho? É duro. Muito complicado. Pelo amor de Deus. Eita, mas quem sabe? Eu não creio. Neilton, ataque do Coritiba para o jogo. Neilton e Sassá. Rapaz do céu. Pra ganhar de quem? Pra ganhar do Atlético Goianiense dá, né? E olha, vamos ver a paciência também com o Barroca. Como eu falei, vimos alguns jogos em que o Botafogo, em 3, 4 jogos seguidos no trabalho do Barroca, terminou a partida com o maior posse de bola. 60%, 70%, mas perdeu o jogo. E aí ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência comigo, já diria. Então o Chaves Barroca vai ter que ter uma confiança assim estupenda da diretoria do Coritiba para chegar até o fim do campeonato, que eu acho praticamente impossível. Acho que os 4 times que subiram para a Série A, talvez, ainda chutando alto, se mantiver o bom desempenho, o único que permaneça com o mesmo treinador seja o RB, até o final da temporada. Sport, Coritiba e Atlético Goianiense vão trocar 2 a 3 vezes o treinador, na minha visão. E olhe lá.
Pelo menos uma vez é garantida. E eu acho que o Barroca tá nessa barroca aí, né? Eu acho que ele não fica até o fim do ano, não. Ele tá na saudosa Barroca. E a gente pegou aqui os dados do Curitiba, o Iago já até deu uma pincelada aí pra vocês. E tem alguns reforços até que não aparecem aí. Por exemplo, o próprio Neilton foi fechado recentemente, o Giovanni Augusto, enfim. E tem a possibilidade do Jadson ainda. Alguns já descartam o negócio, mas quem sabe ainda possa reabrir as conversas da Curitiba com o Jadson. 13 jogos no Paranaense antes das semifinais. Você já tá vendo esse vídeo depois das semifinais. Até então, tinha 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na Copa do Brasil, como bem lembrou o Iago, foi eliminado pelo Manaus, não conseguiu passar. E no total, então, na temporada, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas em 14 jogos. Marcou bastante gols, fez 27 gols, sofreu 12. Tá um saldo positivo de 15, isso é interessante. Mas é claro que ainda não é parâmetro, né, para dizer que a defesa do Curitiba é uma defesa forte, confiável. Precisa esperar exatamente começar o brasileiro para pegar times mais qualificados. Então trouxe lá o Eduardo Barroca, trouxe o zagueiro Rodolfo, que estava no Paraná, trouxe o goleiro César do Londrina, trouxe o Lucas Ramon, também do Londrina, o volante Nathan Silva do Atlético Goianiense, o René Júnior, que veio do Corinthians, o outro Rodolfo, zagueiro também do Flamengo. A gente vai provavelmente em alguma escalação do Curitiba, camisa 3 Rodolfo, camisa 4 Rodolfo, né? Já vamos ter isso aí, Jefferson. E o Gabriel também, um meia que jogou até no Flamengo, no Caximba Rei Sol, tinha uma expectativa nele de um jovem promissor, não conseguiu se firmar em lugar nenhum ainda. Além do zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians, estava no Oeste de Itápolis, que é praticamente uma filial do Corinthians hoje, e chega para o Curitiba para também reforçar a defesa, talvez muito por indicação do Barroca, que trabalhou na categoria de base corintiana, deve conhecer bem o futebol do Caetano. Além deles, o Neilton, Sassá e o Giovanni Augusto, bem lembrados aí pelo Iago, estão aí na lista de reforços do Curitiba. O Rodrigão foi dispensado depois do final da Série B. O Thalisson Kelvin foi embora para o CRB. O Diogo Matheus e o Felipe Mattioni também. O Alisson Maia foi embora. O Fabiano, Patrick Brey, o William Matheus, Serginho, Lucas Tocantins, Kelvin, todos ficaram sem contrato e foram embora. Dos jogadores que estavam lá, renovaram seus contratos até o fim. Tinham um contrato até o fim do ano passado e renovaram. O Alex Muralha, grande goleiro. O Nathan Ribeiro Sabino. O William Matheus, o Matheus Salles e o Giovanni, além do Robson e do Vanderlei, também renovaram o contrato. Giovanni é um meia que surgiu no Corinthians em 2012, Jefferson. Fez parte da campanha do Corinthians no Mundial, no elenco, claro, não jogou. E jogou alguns jogos no Brasileiro com o Tite naquela época, pouquíssimos jogos. Depois foi mais um jovem aí promissor que se perdeu no mundo das baladas e acabou não vingando no futebol e hoje renova contrato com o Curitiba também. Uma das esperanças de armação de jogada aí na equipe do Coxa. Com esses caras aí, dá pra fazer um prognóstico bacana? Acho que não chega nem em 10º, né? Não, acho que não chega nem a 10º. Se chegar a 10º será uma glória. Porque se a gente for pegar os 5 primeiros, Atlético, São Paulo, só chutando alto, tá? São Paulo, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Aí você tem Inter, RB, Corinthians, são times que estão à frente, Fortaleza, são times que estão à frente, então não vai ter condições disso. Vai brigar, infelizmente, do 10º para baixo e para baixo mesmo. Também acho. O estilo do Eduardo Barroca não acho que seja tão ruim. É interessante o trabalho do Barroca, essa questão de ter posse de bola, de valorizar a posse de bola. E o problema é o elenco. Você pegar como ele tem, o Diniz também tem esse estilo de posse de bola, valorização de posse de bola, e agora pegou um elenco muito mais qualificado que é o do São Paulo. Tá dando resultado, né? O São Paulo já classificado aí no Paulista e tem tudo, na minha visão, para ser campeão paulista. E o Eduardo Barroca tem esse estilo também, vem das categorias de base assim e tenta trabalhar assim o seu futebol. Mas eu não sei até que ponto vai durar a paciência, porque é como a gente falou agora, ter posse de bola, né, valorizar ela não quer dizer que você vá traduzir isso em vitórias todo jogo ou na maioria das vezes. E isso vai acabar pesando demais, como sempre pesa no futebol brasileiro. Então acho que o Barroca não vai ter muita paciência com ele lá, o pessoal do Curitiba, e nem a torcida, porque, por exemplo,
Você pode acabar os 3 primeiros jogos do campeonato com 75% de posse de bola, perder os 3. E aí você já começa o campeonato na degola e esses 9 pontos lá na frente vão fazer falta e não tem como recuperar. Vai que você pega, principalmente jogos em casa, perder pontos para Atlético Goianiense, Sport, Fluminense, Botafogo, Vasco, que vão brigar naquela região ali com Curitiba, não pode. E isso pode ser bem decisivo na campanha do Coxa, né, Jefferson? Pode ser muito decisivo. A questão de não ter torcida vai fazer falta para muita gente, para o Curitiba também. E montar o time para não perder ponto para esses times e, se possível, tirar ponto dos times que estão à frente. Se conseguir isso, aí até consegue chegar em 19º, não 19º, viu, gente? 10º ou 9º. Mas eu não vejo dessa forma, não. Para mim, o time do Curitiba é junto com os 3 cariocas e mais Atlético Goianiense, Sport, Ceará, são candidatos fortíssimos ao rebaixamento. Também acho. Eu acho que esse ano o Curitiba vai estar nesse clã aí, do 14º para baixo, pelo menos. Não acredito acima disso. Isso chutando com esperança ainda de pegar uma zona fora da degola. É lógico que, como a gente falou na abertura, a gente gostaria que o Curitiba voltasse e se estruturasse para voltar forte e permanecer vários anos na Série A de novo. Mas não sei, com esse elenco que está sendo montado e como eu já frisei 2, 3 vezes o trabalho do treinador, não sei até que ponto serão pacientes com isso. Acho que não dá para se firmar não, para permanecer na Série A, e acho que vai brigar bastante para não cair, e talvez o detalhe sejam esses pontos dentro de casa mesmo para segurar a permanência, né? Sim, esse é um detalhe, e nós gostaríamos mesmo que os rebaixados do Campeonato Brasileiro fizessem 55 pontos cada um e fosse no sorteio. Empataram em tudo, fizeram a mesma quantidade de gols, não tem problema no confronto direto, fizeram grandes campeonatos. E aí, infelizmente, a gente vai ter que sortear porque a regra diz que tem que cair um dos 4, não dá para ficar criando Copa Avelange em cima de Copa Avelange. Mas, infelizmente, pelo que nós vemos dos times, não é o que vai acontecer. Na verdade, o que a gente mais gostaria é que entre os 4 rebaixados estivessem Flamengo, Santos e São Paulo para acabar com as piadas de uma vez, né? E acabar com essa história de que tem gente que não caiu. Cai todo mundo logo de uma vez que acaba com a frescura, né, Jefferson? É assim que tem que ser, não é? Não, e a piada não acaba, porque, veja, o Corinthians não tinha estádio, o pessoal falava dele. Aí o Corinthians conquistou o estádio, arrumou o estádio, então não tem mais o que falar. Aí ganhou o Libertadores, aí foi lá e ganhou o Mundial. Não, mas aí o Mundial não vale. Não, não pode, não tem, só tem um. O estádio não é dele. O estádio não é dele, companheiro, vou dizer que pode ser que não seja mesmo. Mas não sei, então a piada não vai acabar. Mesmo se não cair, vai falar que não valeu, que foi por causa da pandemia. Aí, meu amigo, isso não para nunca. Você pode pegar o Chapolin Colorado da capital, que é verde, que ele fala assim, eu posso cair uma vez, mas não caio 2 vezes. E ele vai lá e cai, e o Vasco cai 3. E vai seguindo a piada aí, a torta e a direita. É isso aí então, Curitiba hoje, nós falamos sobre o Coxa Branca, o penúltimo time dessa semana. Amanhã a gente encerra mais uma semana de Carrossel do Brasileirão. Fiquem ligados aí amanhã pra vocês verem qual será o último clube dessa semana. Então a gente falou essa semana de Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Curitiba hoje, e amanhã a gente encerra mais uma semana de Carrossel do Brasileirão. Você vem com a gente aqui acompanhando os nossos prognósticos, as nossas análises, dando o seu like, deixando a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, e também compartilhando com a galera, claro, os nossos vídeos, e se inscrevendo, ativando o sininho, beleza? Até amanhã então, com mais um vídeo, o último da semana do Carrossel do Brasileirão, bicho. Grande abraço.